Meu nome é Flávia Ribeiro, sou artista plástica e vou participar de uma exposição na Casa de Cultura do Parque. Juntamente com o Cláudio Crete, que é o diretor artístico da casa, escolhemos uma série de trabalhos para essa exposição. Esse trabalho, que eu chamo de desenho, é composto por, na verdade, 69 desenhos, e eu acho que tem várias características que são importantes para mim, sendo que uma delas é a maneira como eu monto esses trabalhos. Eu trabalho muito com desenho e com séries grandes, né? Eu trabalho de forma bastante obsessiva. E o desenho, para mim, pelo menos no meu processo de trabalho, eu considero como uma ferramenta do pensamento, porque através do desenho que eu vou descobrindo novos interesses, vou percebendo o que realmente vou dar continuidade no trabalho, ou coisas que eu acabo, através do desenho, considerando que são irrelevantes, que foram coisas que apareceram, mas que não vão me levar a nenhum lugar assim mais contundente, né? Então eu faço várias sessões de desenho, alguns são rápidos, outros mais demorados, uso diversos materiais e gosto de fazer esses desenhos num papel muito fino, muito delicado, um papel croquis da Canson, enfim. E a maneira como eu monto é como se configurasse uma espécie de um vocabulário, né? Porque eu coloco eles lado a lado, em fileiras, com um distanciamento específico entre eles, e é como se eles fossem quase que infinitos, né? Que mesmo se eu já fiz outros trabalhos desses que tinham, sei lá, 99 desenhos, é sempre uma quantidade grande, uma forma que eu monto como se isso fosse uma coisa infinita, tivesse aquela continuidade mesmo na ausência deles, né? E outra característica é que na montagem eu só prendo eles em 2 pontos na parte de cima, nunca com moldura. Então, na medida que as pessoas vão circulando nesse espaço e deslocam o ar, né, nesse movimento, esses desenhos se projetam no espaço. Então, eu acho que, de alguma forma, eles dialogam também com as minhas esculturas, porque são desenhos sobre superfícies que, quando se deslocam e se projetam no espaço, é quase que como se estivessem querendo virar tridimensionais, né? E isso me interessa muito, essa passagem, esse limite entre o bid e o tridimensional. Junto com eles vão ter também uma série de esculturas que eu chamei de pré-objetos, e que, por terem uma qualidade gráfica bastante forte, assim, eu também acho que tem essa relação com o desenho, porque, sei lá, eu costumo dizer que meu desenho tem vontade de ser escultura e a escultura tem vontade de ser desenho. E, mais uma vez, discute-se essa transição entre o bid e o tridimensional, de formas diversas. Naqueles trabalhos que são pendurados, tem uma coisa que me interessa também nessa transformação, é porque todas as peças são penduradas por fio de estanho ou de alumínio que eu forjo ou lamino. Então, eu tenho uma pequena laminadora aqui, manual, e que eu, por exemplo, no estanho, é solda de estanho. E aí eu vou laminando até a espessura, até a largura, enfim, até a maneira que eu quero, ou no forjando, que daí é com uma bigorna, num martelinho, e você vai dando forma a que você quer. Esses trabalhos pendurados, eles são posteriores aos pré-objetos, a coisa fundida, a coisa com peso, a coisa do metal, e de repente tem uma organza pendurada com uma super leveza, ou uma outra peça muito pequena, pendurada por um fiozinho fino de cobre. Tudo isso é um equilíbrio bem delicado, né? Até onde aquilo se sustenta ou não se sustenta, né? Então, acho que também é um trabalho que estou sempre num desafio, assim, do que eu não conheço, como é que eu posso falar? Do experimentar, do ver se vai dar certo, do medo, né? Sempre um certo limite, assim, né? Entre o que você está fazendo e aquilo que realmente vai acontecer, né?
E tem uma coisa que é bom, faz tempo que eu não participava de uma exposição com outros artistas. E é bom para o trabalho da gente, sabe? Ver o trabalho da gente do lado e perto e conjuntamente com o trabalho de outros artistas. Traz outros referenciais, assim, eu acho que tem uma coisa que questiona, né? Bom, eu sou super questionadora, e mesmo em relação ao meu trabalho, eu estou sempre, né, me provocando e me questionando. E eu acho que o trabalho de outros, junto com o seu, também exerce um pouco essa função, assim, né? De um diálogo, até de você com o seu trabalho, um novo diálogo de você com o seu trabalho, né? Então, de repente, aparecem umas questões que você fala, ups, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Meu nome é José Espanhol, eu sou artista plástico, também sou professor. O meu trabalho já de muitos anos para cá tem sido em torno de objetos, instalações e esculturas. Esses objetos, em geral, são postos no espaço de maneira a criar uma relação com o ambiente, uma intervenção, muitas vezes, com a sala. E na exposição que nós vamos fazer agora, esses objetos, eles, por um lado, têm um pouco esse sentido, né, de ocupação, por outro, eles são mais independentes, eles são mais envoltos no seu próprio âmbito, no seu próprio espaço. São desenhos, esculturas e um ou dois objetos, são trabalhos de pequeno e médio formato. Tem uma coisa que me chama a atenção também há muitos anos, que é esse contraste nas escalas. Assim, eu faço trabalhos que são de mesa, são pequenos, são quase modelos, assim, quase corpos de prova. E, por outro lado, faço trabalhos em grande escala, trabalhos que vão às vezes para o espaço público, né? Trabalhos que, de certa maneira, se integram e rivalizam com a paisagem. Então, na exposição Amálgama do Tempo, na Casa do Parque, os trabalhos são menores, eles são um pouco como cápsulas, assim, como corpos de prova. O Claudinho já havia feito o convite, acho que há quase um ano atrás, né? E quando ele marcou, quando a gente definiu as datas, eu justamente estava mexendo com uma mesa que tem um princípio que ela é toda escorada. É uma mesa que, de certa maneira, ela tem uma estrutura que lembra muito esses escoramentos que eu tenho feito com as hastes de bambu e com esses objetos lá no topo. E daí como a escala da casa é outra, né? É diferente, eu optei por apresentar esses trabalhos que parecem corpo de prova. Eles têm essa escala menor, mas curiosamente, apesar de pequenos em escala, quando a gente olha para eles, às vezes eles parecem monumentos, eles parecem grandes, né? Tem alguma coisa que faz a gente olhar para eles e eles remetem o observador para essa ideia de um ponto de vista recuado, como se a gente estivesse olhando aquele objeto à distância e, na verdade, ele tivesse uma escala muito grande. Então, tem essa mesa, que tem uma estrutura toda escorada, que lembra os trabalhos de bambu. E sobre essa mesa também tem outros, eu vou apresentar outros objetos pequenos, mas que são versões em pequena escala desses objetos grandes. Então, os bambus, os barcos, o barco torcido que tem cara de bicho, tem cara de peixe, tem uma coisa orgânica, as cadeiras que se projetam para cima, mas também numa pequena escala. Eu também acho muito, mais de uma vez aconteceu, porque às vezes eu faço esses trabalhos pequenos e eles parecem estudos para o grande, né? Algumas vezes isso aconteceu, mas em geral é o contrário que acontece.
Em geral, eu faço primeiro o grande, eu vou direto para o grande, com todo o risco que isso tem, e depois eu faço o pequeno, é uma coisa meio invertida. Então, na verdade, o fato de ter feito a primeira experiência num objeto menor, nesse caso, me induziu ao erro, ao invés de me induzir ao acerto, porque foi na hora de fazer o grande que eu entendi que aquela peça tinha que ser de outra maneira e eu tive que mudar completamente. Quando eu vou direto para o grande, eu acho que eu vou mais aberto para entender a coisa enquanto ela acontece. O meu nome é Tiago Mestre, eu sou um artista visual português que mora no Brasil há uns 12 anos. Este trabalho que eu vou expor na Casa do Parque vai ser uma paisagem que ocupa uma parede inteira e é uma paisagem que se organiza com indícios mínimos de figuração, quase nada. No final são formas que são praticamente abstratas, mas que elas registram uma marca muito enfática e muito clara de fazer. Você como é que encontra o lugar da mão, do cotovelo, o raio do braço, a marca do dedo. Então é uma espécie de caligrafia que não é abstrata porque ela se refere, porque ela figura um pouco esse gesto que foi colocado lá e organiza uma situação de uma grande cena que a gente tende a pensar que é paisagística. Estas peças todas elas constroem esta paisagem e um pouco este trabalho ele remete para vários trabalhos que eu fui fazendo ao longo do tempo na questão do estatuto das coisas na exposição. Ela pega questões que eu fui colocando noutras exposições e ela é uma peça que é um pouco síntese de algumas questões, apesar de ter questões novas, nomeadamente a questão do projeto da obra, da maquete que é usada para isso, do verso das formas, e eu posso explicar isso dizendo que é uma paisagem escultórica de parede, que na frente eu vou usar as peças que eu fiz para a maquete, para pensar essa grande peça, e vou fundir elas em dourado. E elas vão ser todas soldadas umas nas outras, e vão fazer uma espécie de uma janela, um xarabi, um elemento que você vê através, mas que se torna um elemento artefacto humano, que é uma coisa quase arquitetónica. Então há assim uma convergência de você não sabe o que é que está antes, o que é que está depois, porque você olhando vê a paisagem e vê que todas estas formas elas vieram de lá, mas na realidade elas foram usadas para pensar aquilo. Então há uma espécie de movimento randômico, circular, de pensamento, de percepção, de compreensão do trabalho. Estas peças de parede grandes que fazem esta paisagem, elas vão ter pequenas pepitas de ouro depositadas sobre as peças, um pouco fazendo uma alusão a qualquer coisa que é o encontro de um tesouro, mas um lado também de um extrativismo humano, de olhar a paisagem, de olhar a natureza, através daquilo que a gente pode instrumentalizar dela e trazer dela. É um trabalho que não tem nenhuma questão moral à partida, mas ela coloca esse movimento que deve ser um movimento primordial do homem na natureza, de pensar o que é que ele pega de lá. E neste sentido ele pega materialidade e valor e pega forma e empatia visual, que são estas formas que geram este elemento que ficará suspenso, que é dourado, e valor, representante de valor, são estas pequenas pepitas de ouro que são colocadas lá. Do outro lado da galeria eu vou ter umas peças brancas, 3 peças de parede brancas, que vagamente pelo seu outline remetem para estas peças que você viu nesta paisagem preta, mas agora ao invés de serem côncavas são convexas, ou ao invés de serem convexas são côncavas, e elas têm um tratamento dentro delas próprias, é uma espécie de pequenas paisagens introjetadas dentro dos próprios elementos paisagísticos que a gente vê no início. Há sempre essa não é vontade, mas essa curiosidade de tensionar um pouquinho a disciplina em diferentes frentes. E essa frente da questão da fixitez, da concretude, do lado mais matérico, ela às vezes aparece em alguns momentos. Outras de fazer dessa escultura uma coisa que é quase uma funcionalidade e que então seria
de um outro campo, mais do raciocínio do design, talvez, ou da própria arquitetura. Outras estar mais próximo da pintura. Então há uma espécie de convergência e discussão entre várias sensibilidades e disciplinas e especialidades que convergem para a parte expositiva. O meu trabalho realmente ele acontece na exposição. Eu fiquei muito feliz em ser convidada para fazer o texto dessa exposição que envolve 3 artistas muito queridos e que chegou com um mote interessantíssimo do amálgama do tempo. Quando eu escutei essa expressão e vi as obras que o Cláudio Crete selecionou, eu imediatamente pensei em vida. Como a nossa vida é um amálgama de vários instantes. A gente é feito dos instantes que a gente já viveu, dos encontros com pessoas que a gente já teve e dos encontros também com obras de arte. Então, os 3 artistas passaram então a representar para mim essa força pulsante de vida que vai amalgamando e juntando todas as vivências. E as próprias obras são obras que remetem a esse amálgama, desde o material de que elas são feitas, a cerâmica, no caso do Thiago Mestre, o bronze, no caso da Flávia Ribeiro, a Frappé, o próprio alumínio fundido do José Espanhol, tem essa ideia de ligas, de substâncias colocadas juntas. E daí veio a ideia do eterno devir. A nossa vida é um eterno devir. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que estar sempre aberto para as transformações que vão vir. Essa foi a ideia dessa frase do primeiro parágrafo, que fala que eu não sei o que eu vou ser, o que eu sei é que eu sou um amálgama de instantes que já passaram. O que eu achei super interessante nessa exposição é que o Cláudio Crete fez a seleção de artistas e de obras, ele fez o que ele chama de direção artística, que em geral a gente chama de curadoria, né? E quando ele me chamou para fazer o texto, ele falou: você fique muito à vontade, como se você fosse a 4ª artista da exposição. E eu achei isso fantástico, porque o meu prazer é o prazer da escrita. Escrever é muito gostoso, porque é essa hora em que você começa a fazer a sua relação com a obra que você está olhando. Então isso foi uma singularidade dessa exposição. A curadoria, propor o título, propor as obras, propor os artistas, e a crítica de arte, escrever o texto trazendo também os elementos que vão entrar nesse amálgama, que são os filósofos que eu leio, os livros de literatura que eu leio. Por exemplo, eu fiz uma relação entre a obra do José Espanhol e o Melville, do Moby Dick. Então, tudo isso para mim foi um espaço de muita liberdade, foi muito gostoso participar do processo assim definido. E quando eu entrei na sala e vi a exposição, eu vi assim uma beleza, uma harmonia na forma como as obras foram expostas, como um artista conversou com o outro, e isso eu acho que tem sido uma característica de várias exposições que eu vi aqui no Espaço Galeria da Casa do Parque, que você acaba tendo que consultar o mapa para ver esse artista é o mesmo dali. A gente acaba até confundindo, tamanha é a intensidade do diálogo entre artistas diferentes. É como se a obra de um pudesse ser do outro também. A conversa é tão bem alinhavada na curadoria que surge esse amálgama também entre todas as obras da exposição.